deu uma dica para nós muito importante, de que maneira entrar. Né? Atos 14 e 22. Né? 14 e 22. Porque uma coisa, sabe, irmãos, que precisa estar muito clara para nós, que a gente sempre tem falado na nossa comunhão, nós separarmos a vida eterna, quer dizer, a salvação, a vida eterna que Deus nos concede pela graça, pela fé, pela obra redentora do Senhor a nosso favor, e separarmos a questão do reino. E às vezes nós confundimos esses dois aspectos e achamos que é um só, e não é, na verdade não é. Então nós precisamos estar claro sobre esse assunto, né? Sempre quando a Bíblia falou de reino, nós podemos, eu sempre tenho dito assim que a moeda tem duas faces, né? Cara e coroa. No mesmo princípio, o Evangelho tem dois aspectos, né? Sempre quando a Bíblia está falando de reino, por um lado, nos dias que se chama hoje, é uma esfera onde Deus governa, atua, manda, domina. E esse reino hoje é como Lucas 17:21 fala, né? Não tem aparência. Lucas, só vamos ler, antes de ler esse versículo aqui, mano. Lucas 17, 20 e 21. 20 e 21, né? Quando o Senhor Jesus foi interrogado pelos fariseus. Os fariseus interrogaram ele a respeito de como viria esse reino. Né? Porque nos dias de hoje as pessoas acham que o reino de Deus ele vem assim, eu vou ver, que coisa estupenda, né? Que espetáculo. E não é nada disso, né? O reino de Deus nos dias que se chama hoje não tem aparência visível. É uma questão de um governo onde realmente nós cremos no Senhor, recebemos o Espírito de Deus, recebemos o próprio Deus no nosso espírito, e aí Deus passa a nos governar. Né? Então o Senhor Jesus falou aqui, interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus. Quando viria o reino de Deus? Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nos dias que se chama hoje. Só para os irmãos entenderem. Os dias que se chama hoje é aqui, a era da igreja, de Cristo para cá. Sempre quando a Bíblia fala nos dias de hoje, nos últimos dias, os dias de hoje, é a era de Cristo para cá. Do Senhor Jesus, da sua morte e ressurreição até a sua manifestação, a sua segunda vinda, né? O Senhor veio a primeira vez para cumprir a redenção a nosso favor, e após essa ressurreição ele está edificando a sua igreja. Então quando o Senhor Jesus voltar, né? Então o reino de Deus hoje não tem uma aparência visível. Daí ele respondeu assim: nem dirão ele ou aqui ou lá está, porque o reino de Deus está onde? Eu não sei se na tradução dos irmãos, se ela é apenas corrigida, está no meio de vós, mas na atualizada está dentro de vós. Dentro de vós. Então o reino de Deus está dentro de vós. E o que está dentro de nós? O que Paulo falou para a igreja aos Coríntios, né? Os irmãos em Corinto não sabiam, estavam lá reunindo, congregando há muito tempo, e Paulo dizia: não sabeis vós que sois o templo de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós. Então, o que está dentro de nós? O próprio Deus. Entendeu? Então, quando eu me submeto a Deus, que está habitando em mim, eu estou vivendo dentro da realidade do reino dos céus. Entendeu? Agora, claro que um dia virá a manifestação do reino dos céus. Daí é aquela era ali que nós estamos vendo aqui, que o Senhor Jesus comissionou em Mateus 24:14, para que nós, quando ganhássemos a visão dessa questão do reino, nós anunciássemos esse reino. O Senhor disse assim: será pregado este evangelho do reino em testemunha a todas as nações, né? por todo o mundo, para testemunha de todas as nações, então virá o fim. Fim do mundo? Fim do universo? Fim de todas as coisas? Não. Fim desta era chamada igreja, era da graça. E aí o Senhor dá a introdução na era do reino, a manifestação do reino dos céus. Aí o reino dos céus passa a ter aparência visível. Vocês irmãos entenderem. Agora que vem, volta lá, irmãos. Senhor Jesus, Atos, e aí vamos fazer uma oração, né, irmãos? Daqui a pouco nós se perde. Atos 14, 22. Né? Por um lado, o reino de Deus que tem aparência visível, você não ganha ele por obra, por que faz ou deixa de fazer, entendeu? Mas aqui Paulo está falando assim, olha bem aqui o que Paulo falou: e fortalecendo a alma dos discípulos, exortando a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então os discípulos estavam vivendo dentro
da realidade do reino sem aparência visível, porque eles tinham o Senhor neles. Aqui Paulo estava falando para eles serem encorajados a prosseguir, porque pelas dificuldades e situações que eles passavam na época para pregar o Evangelho, anunciar o reino de Deus, era por esse meio que eles estariam na manifestação do reino dos céus. Era por muitas provas e tribulações que importa eles entrar no reino dos céus, porque todas essas circunstâncias que Deus permitia eles passar, faziam com que eles aprendessem a se voltar para Deus e viver dentro da realidade do reino dos céus, em submissão a Deus. Aí onde Deus consegue exercer sua autoridade, seu domínio. Ali é uma esfera onde Deus governa. Então, hoje a realidade do reino dos céus nada mais é que todas aquelas pessoas que no Espírito se submetem a Deus. Caso contrário, nós temos a aparência apenas do reino dos céus. Até nós temos um diagrama ali que fala, poxa, não sei se é nesse aqui, sobre essa questão da aparência, né? Aparência é uma coisa que é parecida, mas não é, né? Senhor Jesus. Então, irmãos, daí nós vamos tocar nesse assunto aqui um pouquinho. Então, vamos fazer um minutinho de oração, né? Só dando uma introdução para os irmãos, ter assim, uma percepção sobre essa questão, né? Do que o Senhor nos falou aqui, no outro versículo que nós acabamos de ler, né? Que o reino de Deus está dentro de nós, e agora pela fé ganhamos isso, e agora para entrar, quer dizer, na manifestação do reino que virá, com dificuldade, aí é por meio de obra. Mateus 11:12 fala assim, que o reino de Deus se toma pelo esforço, quem se esforça se apodera dele. Aí é a questão da manifestação, que é o mundo que há de vir, né, irmão? Que a gente sempre tem falado. Uma das maiores revelações, e passa batido, quase para 90% do povo de Deus, é Hebreus 2:5-8. Hebreus 2:5-8. Quando Paulo escreveu os cristãos hebreus, Paulo falou do mundo que há de vir, que Deus não sujeitará, não entregará mais a governos de anjos, mas ao homem. E que esse mundo que há de vir é a manifestação desse reino que hoje está dentro de nós, que é o próprio Deus. Quer dizer, nessa época Deus se manifestará a todo olho visível e passará a governar, a dominar. Aí é de maneira visível, palpável, né? A Epístola de João 3:2 fala assim, né? E naquele dia, né? Porque agora nós somos filhos de Deus pela fé, nos tornamos, né? Nascemos de novo, nascemos de Deus. E diz assim, agora, assim como o Senhor é, nós seremos e o veremos. Então ele fala assim, amados, agora somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, isso está mostrando na volta do Senhor, né? Amém? Então vamos fazer um minutinho de oração, né? Senhor Jesus, Senhor, somos gratos ao Senhor pela tua grande e infinita misericórdia, Senhor, por essa tão grande revelação, Senhor, por essa visão que o Senhor nos concede, Senhor, isso que está no teu coração, o Senhor está revelando a nós, Senhor, por meio da sua palavra, Senhor, o teu desejo, o teu coração, o teu foco é o teu reino, Senhor, que também seja o nosso, que possamos realmente optar por esse reino, Senhor, pagarmos um preço, Senhor, para estarmos nessa manifestação. Hoje cremos que a realidade desse reino está dentro de nós. É o Senhor habitando em nós, como Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Louvamos o Senhor por esse habitar no nosso interior. Agora podemos descansar, podemos ter comunhão íntima contigo. Muito obrigado, Senhor. Também lembramos pela tua obra redentora. O Senhor morreu por nós, meteu seu sangue na cruz para nos remir. Somos gratos ao Senhor por esse lavar regenerador, por esse purificar dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esse grande amor que tem se manifestado a nós. Também somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos disse que não depende nem de quem quer, nem de quem busca, mas de quem o Senhor nos dá de misericórdia. Vemos que a tua misericórdia baixou sobre nós. Ela está sobre nós, porque temos visto aquilo que realmente está no teu coração. Senhor, muito obrigado. Amamos o Senhor, amamos tua igreja, amamos tua segunda vinda. Declaramos que tu és o Senhor. Abençoa cada irmão aqui presente. Senhor, cada irmão que está aqui conosco nesta noite. Senhor, aqui é mais uma reunião da tua igreja, para que ela possa ser mais edificada, para que ela possa tomar esse caminho. Senhor Jesus, e que o Senhor possa fazer de cada um de nós aqui verdadeiros ministros da nova aliança. E porque não somos mais ministros da letra morta, sim, mas ministro que ministra espírito e vida por meio da tua palavra. Muito obrigado, Senhor. Que o Senhor não chama ninguém capacitado, mas o Senhor capacita. O Senhor também habilita todos os que o Senhor chama. Louvamos o Senhor por esse habilitar do Senhor,
por essa capacidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado. Jesus é o Senhor. Amém e amém. Jesus é o Senhor. Irmãos, esse versículo aqui, ó, isso aqui está muito claro, Mateus 24:14, né? Para todos nós. Não é que o Evangelho de Deus exista dois evangelhos, mas é um evangelho. O que é evangelho? Evangelho é a boa nova, né? Da salvação de Deus para o homem. Mas o evangelho completo de Deus, ele tem dois aspectos, graça e reino. Não é que exista dois evangelhos, né? Novamente frisando. Mas o que é evangelho da graça? O evangelho da graça, ele tá no aspecto que você precisa anunciar o evangelho da graça para aquele que realmente é um ateu. Ele não creu, ele nega o Senhor. E o Senhor foi muito claro em dizer para nós, por exemplo, João 14, que a gente sempre tem falado, versículo 6, que o Senhor Jesus disse assim, que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, Jesus falou, né? E a primeira epístola de João 2:22 fala assim, ó, que aquele que não tem o Filho não tem o Pai. Então, para nós irmos ao Pai, nós precisamos do Filho. Então, toda a pessoa que não tem o Filho, não tem igualmente o Pai. Então, o que nós precisamos anunciar para os incrédulos? É que sem Cristo nós estamos perdidos, nós estamos longe de Deus, não há possibilidade de nós aproximarmos de Deus. Então, podemos dizer que esse é o aspecto da graça. Nós precisamos realmente crer tudo que o Senhor Jesus fez a nosso favor, a obra na cruz, a obra completa, né? Vertendo seu sangue, morrendo pelo nosso pecado, né? Como Romanos capítulo 4, versículo 25 fala assim, que ele foi entregue pelas nossas transgressões, quer dizer, foi morto pelas nossas transgressões, e ressuscitou para a nossa justificação. Então, se o Senhor Jesus fosse apenas a morte, e não saísse da morte, ele não teria êxito, entendeu, na sua obra. Então, mas ele morreu e ressuscitou. Então, a morte dele tratou com todas as coisas negativas deste universo, pecado, morte, Satanás, o mundo, todas as coisas negativas, nosso velho homem, tudo foi exterminado ali. Então isso é o Evangelho da Graça. Então nós precisamos ver que em Adão todos nós estamos a passo largo caminhando para a perdição. Então, quando nós encontramos alguém que não crê, o que nós anunciamos? Nós anunciamos que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Salvador. Por tudo que Ele fez, Ele nos concede, pela nossa fé, pelo ato de crer, Ele nos concede essa graça de sermos salvos, né? De sermos salvos. Mas para nós que já cremos, irmão, nós não podemos estagnar, né, parar nesse aspecto do Evangelho. Nós precisamos avançar. Aí vem a questão do Evangelho do Reino. Então, o Evangelho da Graça é para a salvação e o Evangelho do Reino é para a edificação da Igreja de Cristo. Então, por um lado, o Senhor Jesus gera a sua igreja pelo que Ele fez na cruz e pelo ato de o homem crer, né? E após essa obra concluída na cruz, quando Ele diz assim, lá na cruz, que todo mundo conhece claramente que quando o Senhor bradou na cruz, né, Ele disse assim, Pai, está consumado. Quer dizer, então, o aspecto do Evangelho da Graça se encerra ali. Então, o Senhor realizou tudo por nós. Mas ao ressuscitar e se ascender-se aos céus, o Senhor Jesus ainda continua trabalhando, Ele está edificando a sua igreja. Então Ele pegou o povo de Deus e agora, edificando, nada mais é que por meio do Evangelho do Reino, Ele está nos levando à plena maturidade, à plena varonalidade, à estatura, à medida, à plenitude de Cristo, como Efésios capítulo 4, versículo 12 a 17 fala claramente, né, que todos nós temos que chegar à unidade da fé, a perfeita varonalidade, a medida, a estatura e a plenitude de Cristo, para que deixarmos de ser menino, agitado, de um lado para o outro, levado por todo o vento de doutrinas de homens que com astúcia e engano nos induz ao erro. Daí diz assim no versículo 14 e 15, ele diz assim, mas crescei em tudo aquele que é a cabeça de Cristo. Então, por um lado, nós nascemos, por outro lado, agora estamos sendo edificados, estamos crescendo, estamos chegando à estatura, à varonalidade, à medida e à plenitude de Cristo. E isso é para todo o povo de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, quer dizer, que nós, pelo nosso ato de crer, o Senhor vai completar. E isso é o que Paulo fala em Filipenses 2:12, né? Que nós precisamos aprender a desenvolver a nossa salvação. Por um lado ganhamos, por outro lado desenvolvemos, né? E 1 Pedro também ele fala na epístola dele, ele diz assim, desejai ardentemente como criança recém-nascida o genuíno leite que vos
vá dando o crescimento. Isso está relacionado à questão da edificação. Então, por que essa questão da nossa edificação por meio do Evangelho do Reino? Seria apenas porque teria que acontecer? Não, porque isso tem um alvo, tem um objetivo. É para o arrebatamento. Para naquele dia realmente nós sermos recompensados, entendeu? E sermos qualificados como parte do povo de Deus chamado de os vencedores. A 7ª igreja do Apocalipse fala isso. E aí nós teremos as condições, a graça e a misericórdia do Senhor de irmos até, esse quadro aqui, irmão, está bem explicativo, ó, de irmos até, você sabe o que é Monte Sião, terceiro céu? Lá você encontra em 2 Coríntios 12, ó, que é o Monte Sião, ó, você encontra em todos esses lugares aqui, ó. Monte Sião, terceiro céu, é a habitação de Deus, onde Deus habita. Entendeu, irmão? Então, se por meio do Evangelho do Reino nós formos realmente transformados até a volta do Senhor, nós teremos a possibilidade, a graça de irmos até o Monte Sião, terceiro céu, o trono de Deus, para um desfrute pleno como os primeiros frutos amadurecidos da grande lavoura de Deus que é a sua igreja. 1 Coríntios 9 Paulo fala que a igreja de Deus ela é como uma lavoura. Então Deus usa uma linguagem tão simples, mas nós se complicamos tanto com a nossa religiosidade, com nossos costumes, as nossas tradições, que nós não conseguimos voltar para a pureza e a simplicidade da palavra. Por isso que Paulo fala em 2 Coríntios 11, para nós não se apartar das simplicidades e pureza devida a Cristo. Quando o Senhor usou a figura da lavoura, a igreja, a lavoura como figura da igreja, irmão, quem que não sabe como é que se dá uma lavoura? É tão simples, você prepara a terra, você semeia, você rega e você colhe. Entendeu? E é no mesmo procedimento. A palavra de Mateus 13 fala que o semeador saiu a semear. Quem é semeador? Saiu a semear-se. É Cristo, por meio da palavra, saiu a semear-se na terra. Quem é essa terra? O coração do homem. Nosso coração. Agora o problema está ali, é o solo. O solo à beira do caminho, pisado, duro. A beira do caminho é um trilho que todo mundo passa. Você sabe que se torna duro, né? Então os outros, essa figura é tão simples para entender, né? Entre essas pedras e entre os espinhos, e um solo que se chama boa terra, onde essa semente do reino frutificou ao ponto de produzir frutos a 30, 60 e até 100 por um. Entendeu? Então o Senhor saiu a semear-se, o Senhor semeou-se, né, em nós. Agora o que está acontecendo? Então, como lavoura, ele está regando. Ele está, o Evangelho de João capítulo 15 fala que o Senhor é o agricultor. Quem é que cuida da lavoura? O agricultor. Então o Senhor está regando, entendeu? Então, toda lavoura, por exemplo, que você faz, nem todos os frutos amadurecem no mesmo instante. Você chega lá, diz, eu vou lá na lavoura fazer minha colheita. Você não chega lá e colhe tudo. Há frutos ainda que não estão no ponto de serem arrancados. Então aquele fruto tem que ficar um pouco mais para que possa amadurecer, chegar ao ponto de ser degustado, e aí o fazendeiro vai lá, o agricultor vai lá e tira, né? Vai lá e tira. Então, no mesmo princípio, quando o Senhor Jesus voltar essa lavoura de Deus, parte dela vai estar pronta, madura, parte não vai estar. Infelizmente é o que a Bíblia revela para nós. Então, nosso alvo, nosso objetivo é fazer parte desses frutos que estão maduros. E isso acontece por meio do Evangelho do Reino. Então, o Evangelho do Reino nada mais é para o povo de Deus que já foram salvos. Se quer você vai chegar para o ateu e começar a falar do reino de Deus, sequer ele tem a realidade hoje de ter Deus no interior dele, no espírito dele. Então, primeiro ele tem que dar o primeiro passo de crer em Jesus Cristo. Entendeu? Ao acontecer isso, ele já faz parte dessa lavoura. A experiência do Nicodemo, né? A experiência do Nicodemo, o Nicodemo, né? Essa passagem ali, o Nicodemo foi ter com Jesus e indagar a respeito do reino. Por quê? Porque ele ouvia Jesus, já João Batista, quando veio, ele foi comissionado por Deus a pregar o Evangelho do Reino. O próprio Senhor Jesus, quando comissionou os discípulos, pregar o Evangelho do Reino, entendeu? Que é a nação de Israel. E o próprio Jesus, ao dar início no ministério terreno dele, aos 30 anos após o batismo, ele saiu anunciando o reino de Deus. Nicodemos foi ter com Jesus porque ele ouviu. Certamente
reino para lá, reino para cá, só falava em reino, aí ele foi, queria saber como que ele poderia entrar nesse reino. Aí Jesus não fez, não cortou via, Jesus não foi lá. Jesus foi no ponto, nasce de novo, ou você não nascer de novo, você não vai ver se quer entrar. E como nascer de novo? Aí vem a questão de crer o Evangelho da Graça. Entendeu? Então, primeiro passo, nós precisamos nascer de novo, nós precisamos crer. Aí nós vamos, a partir dessa atitude, começar a buscar, a ser edificado, e naquele dia nós podemos entrar no reino de Deus. Está na manifestação desse reino. E infelizmente, mesmo que você nasça de novo, você tem a possibilidade de não estar na era do reino lá, irmão. Na era do reino. Entendeu? Porque somente os cristãos chamados vencedores que estarão. Aí esse cristão estaria perdido? Não. Aí é que está o equívoco. Onde a maior parte das grandes lideranças hoje no mundo cristão daí acha que a pessoa está perdida. Porque se quando a Bíblia está falando de perda, ela não está falando de perda de salvação, ela está falando de perda de galardão. Galardão seria a recompensa do reino milenário. Entendeu, irmãos? Então, Senhor Jesus. Então, nós, por exemplo, que já temos o Senhor, que nascemos de novo, e tivemos essa experiência pelo ato da fé, cremos em Jesus Cristo, entendeu? Para nós resta duas opções: sermos galardoados ou sermos punidos, aqui num lugar chamado trevas exterior, onde haverá choro e ranger de dente. Para nós existe uma recompensa à nossa frente, como um galardão, ou existe uma punição adicional, uma punição extra, que seria as trevas exterior, uma disciplina na era do reino. Para quem não tem o Senhor, só tem duas opções: o ateu, o incrédulo, que seria isso aqui, por exemplo. Duas opções para ele. Ou ele vai para a condenação eterna, lago de fogo, aqui lá no grande trono branco, perece por toda a eternidade, ou ele recebe a salvação de Deus por meio do Evangelho da Graça. Então, então o ser humano só tem essa opção. O incrédulo, ele opta a ser condenado, rejeita a salvação, ou aceita a salvação. Ele não tem a terceira via, a terceira opção. E nós que já recebemos a salvação, só temos duas opções, nós não temos três opções, ou uma opção. Nós optamos em sermos vencedor, ou optamos em sermos punidos. E isso está em nós. Porque pelo Senhor está tudo preparado. Lembra a festa das bodas do Cordeiro? Que a pessoa disse assim: vai, chame que está tudo preparado para a grande festa. Já está tudo preparado. Quer dizer, o banquete que seria o reino, né? As bodas do Cordeiro. Entendeu? Então nós optamos de estarmos no reino, aqui nessa era chamada de o reino, ou optamos nessa era do reino, estarmos fora desta glória de estar reinando com Cristo e estamos sendo nas trevas exteriores punidos. Irmãos, e às vezes eu achava assim, poxa, né, como o Senhor é misericordioso mesmo. Eu achava que eu não sou apto para reinar no milênio. Humanamente ninguém é, né, irmão? Mas não depende, reinar no reino não depende de Deus. Mas depende da minha busca. Porque Deus já está em mim, Deus já fez tudo, Deus já concluiu tudo. Então, não depende mais de Deus, depende única e exclusivamente de mim, de eu me voltar para Deus, porque Deus é o que Ele mais quer que eu faça isso. Da parte de Deus não há nenhum problema, então não depende de Deus, depende de mim. Então, por isso que Mateus 11:12 fala que o reino de Deus estão pelo esforço que se esforça a entrar nele. Então, não sei se os irmãos estão conseguindo entender. Estamos aqui tentando separar o que é vida eterna e o que é reino. Então, quando o Senhor Jesus vier, realmente nós seremos arrebatado, que seria essa lição que nós queríamos entrar dentro dela um pouco. Esse quadro aqui nós já temos visto, né, há bastante tempo, e aqui, irmãos, está a história a história da humanidade, a história do relacionamento de Deus com o homem. Deus dividiu o velho céu e a velha terra antes que chegue o novo céu, a nova terra, a nova Jerusalém. Deus dividiu em quatro etapas, 4 eras. A era antes da lei, que todo mundo conhece, irmão. Quem não conhece a história do início? Adão gerando lá, depois que expulso do Éden, gerando Abel, gerando Caim, depois que aconteceu, e assim, né, vindo, até que chegou a era da lei.
Né? Então essa era anterior aqui, esse tempo aqui, ó, acabou. Essa era aqui também, que é para a nação de Israel, a era da lei acabou. A era da igreja começou com Cristo na ressurreição dele, está terminando e nós fazemos parte dessa era. Então nós não temos nada a ver com a era da lei. Por isso, quando você vai no livro de Gálatas, Paulo fala que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Nós hoje vivemos pela fé em Cristo Jesus, porque nós não somos da era da lei, nós não somos o povo da lei, e tampouco fomos o povo anterior à lei. Nós somos o povo do Novo Testamento, da era da graça, onde o homem é justificado pela fé, e ainda não somos a igreja primitiva e nem a igreja no tempo medieval, nós somos a igreja do tempo do fim, a igreja do Senhor. Porque outra vez frisando aqui, a igreja não é o espaço, irmão. É outra coisa que às vezes eu fico assim até pensando, tipo, Senhor, muitas vezes eu falava assim, né? Puxa vida, né? Nós temos a tradição de dizer, eu vou lá na igreja, ou vou fazer isso na igreja, ou a igreja nada mais é, irmão, que o ajuntamento daqueles que foram chamados, o ajuntamento daqueles que criam. Isso aqui é uma reunião da igreja. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor estará. O Senhor não falou em Mateus 18, 20? Onde tiver 2 ou 3 reunidos, vamos ver lá, só para nós ver aqui, irmão, não ficar muito na 18, 20. Mateus 18, 20. O que o Senhor Jesus falou? Onde tiver 2 ou 3, aqui, ó. Senhor Jesus. O que nós estamos falando aqui um pouquinho por enquanto, irmãos, nós fazendo tipo aqui um pano de fundo, para nós realmente entrar lá dentro dessa lição. Claro que não vai dar tempo hoje, mas depois a gente pode, outros dias, e concluir, né? Aqui o Senhor Jesus falou assim, ó, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Mateus 18, 20. Na tradução dos que não é atualizado, como é que está nessa aí, Valmir? Aqui ele fala, pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. É a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então, 2 ou 3, 4 ou 5, 6 ou 7, 10 ou 20, 30 ou 50 ou 100. Se é uma reunião, que Jesus seja o centro dela. O Senhor está no meio. Mas se você tem qualquer outra coisa que não seja Jesus o centro dela, não é uma reunião da igreja. Pode ser um ajuntamento da igreja, mas não é uma reunião onde o Senhor possa ter a liberdade de estar no nosso meio, desvendando o seu mistério por meio da sua palavra. Porque isso bloqueia a revelação da palavra de Deus nas nossas vidas. Por exemplo, se eu reúno em torno de uma pessoa, de uma grande liderança, e vejo aquele homem, eu deixo de ver Cristo. Você entendeu como é que é? Se eu reúno em nome de um grande nome fictício que as pessoas criam, por exemplo, hoje, igreja A, igreja B, dão tantos títulos, né? E eu tenho aquilo como o primórdio na minha vida, como que aquilo sim é o alvo. O Senhor está, junto está, mas se bloqueia realmente a luz do Senhor para nós entendermos a revelação completa de Deus. Entendeu? Então, reunião tem que ser Cristo o centro dela. O Senhor Jesus, isso aqui é uma reunião da igreja, o corpo de Cristo e Cristo como cabeça. Se nós temos essa visão e reunimos dessa maneira, o Cristo como cabeça se manifesta, desvendando o seu mistério por meio da palavra. Vocês não conseguem entender. E isso é crucial, irmão, isso é crucial. Nós precisamos aprender a reunir em nome do Senhor. Oh, Senhor Jesus. Às vezes nós ficamos vamos reunir porque o fulano vai estar lá, o ciclano, o Bertão vai lá, a pessoa vai lá, volta pior que for. Eu já tive experiência assim, mano. Já corri atrás de seres humanos. Oh, meu Deus. E paguei um preço. Mas no momento que o Senhor vai nos libertando disso, se você tem Cristo como alvo e o centro, acabou, irmão. O véu é removido. O véu é removido. Todo o propósito de Deus fica totalmente claro para nós. Se nós não tivermos o alvo na nossa vida, Cristo como alvo, nós perdemos o foco. O que lá em Hebreus 12, 2 fala? Que nós devemos olhar firmemente para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé.
O ser humano não é nada, o homem não é nada. Ninguém é nada diante de Deus. Isaías 41 fala, é menos do que nada do que nós somos. Se existe ainda alguém que o Senhor tenha levantado com o ministério da palavra, vamos louvar o Senhor, agradecer ao Senhor, nos humilhar ao Senhor por ter posto tal pessoa no nosso meio, para nos ajudar a entender o mistério de Deus. Isso sim, isso é válido, né? Amém? Senhor Jesus. Graças ao Senhor. Então, irmãos, como eu estava falando aqui, ó. Então, todas essas dispensações, essas eras passaram. Então, nós estamos vivendo a era da igreja no fim dela. Essa era da igreja, porque os irmãos sabem, por exemplo, quando aqui, bem aqui, ó, vamos fazer aqui um risco imaginário aqui, assim, ó. Para dar início na era da igreja, o mundo daqui para cá era dividido antes de Cristo. O mundo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é o marco divisor da história da humanidade. Então, a partir daqui, ó, da era anterior, quer dizer, a era da lei para a era da igreja, Jesus veio e viveu por 33 anos e meio aqui nessa terra, fazendo uma transição, acabando com essa era da lei e introduzindo a era da igreja chamada era da graça, a era onde nós somos justificados pela fé, né? Então o que acontece? Esses 33 anos e meio que Jesus veio, todo mundo conhece a história. Após os 33 anos e meio, o que aconteceu? Jesus foi para a cruz, morreu, e aí ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, aí sim, aí deu início aqui, ó. Jesus, essa era chamada era da igreja, a dispensação da igreja, ela não deu início quando Jesus veio como homem. Quando ele veio como homem, ele veio sob o domínio da lei, veio para cumprir a lei, aqui, ó, porque até então ninguém tinha cumprido a lei de Deus. Mesmo Moisés, a qual Deus dera a lei, que foi o homem mais manso, o Evangelho de João 1,17 fala que a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então ninguém, nem Moisés não conseguiu cumprir a lei, mesmo tendo sido dada por meio dele, para a nação de Israel, porque Deus deu para ele e ele assim transmitiu à nação de Israel. Então, Jesus veio e cumpriu toda a lei. Jesus, no 8º dia, o que foi feito por Jesus no 8º dia? Ele foi levado lá no templo em Jerusalém, ele foi circuncidado, que era um corte nos órgãos genitais da criança, do filho primogênito de cada casal, entendeu? E apresentado no templo e foi sacrificado 2 pombas e 2 rolinhas, como ordenava a lei de Moisés, porque ele nasceu sob o domínio da lei. Você entendeu? Então ele cumpriu todos os mandamentos de Deus. Ele cumpriu tudo. E quando ele morreu, essa lei, em forma de ordenança, foi totalmente abolida. Acabou. Agora, o ser humano se vai a Deus por meio de Jesus Cristo. Então agora nós estamos na era do Novo Testamento. Aí Jesus, lembra, João 20, 22, quando ele soprou sobre os discípulos e assim recebeu o Espírito Santo, ali deu início na chamada era da igreja a qual nós estamos vivendo. E nós só fomos acrescentados a essa igreja que iniciou lá. Nós somos apenas mais alguns membros que foi introduzida nesse corpo que é a igreja que iniciou lá. Então essa igreja do Senhor, ela é tão vasta. Tem um irmão que disse assim, mas na igreja lá em Lages, tem muito pouquinho irmão. Esse irmão não conhece, não viu a igreja. Não viu a igreja. Não sabe o que é a igreja. Porque a igreja aqui em Lages é vasta, ela tem mais de... Quantos cristãos tem em Lages, não lembro, André? Dá mais de 150 mil, né? Cristão? Dá mais, né? Agora você pense, a igreja do Senhor na história, começando com aqueles 11 discípulos, atravessando esses 20 séculos. Olha o tamanho dela, quão vasta, quão grande. Hoje a igreja do Senhor em Lages é composta de todos os cristãos. Hoje a igreja no mundo é composta de todos os cristãos que estão no mundo. E a igreja é composta daqueles que estão dormindo, porque a morte ainda não é o fim, todo mundo que morreu em Cristo ressuscitará primeiro. Faz parte da igreja, apenas o físico dessa pessoa não suportou, porque o pecado habita na nossa carne, né? Mas fazem parte da igreja. Então, quão vasta e grande é essa igreja? Agora, dentre desses muitos membros na história que compõem a igreja, parte desses membros cresceram e amadureceram a lavoura de Deus, como você estava falando. E aí esses são chamados os vencedores, que serão, irão até o Monte Sião, terceiro céu, o trono de Deus, antes do início
dessa era aqui, ó, do reino milenar. Então, quando terminar, assim como terminou essa era, terminou essa, e essa deu início com Cristo na sua ressurreição e vai terminar na vinda dele, entendeu, irmão? Vai terminar na vinda dele, o Senhor dará início aqui, ó, nessa era chamada Era do Reino, que é o reino milenar, o milênio de Apocalipse, capítulo 20. Então, esse aqui, nessa era, é onde Deus quer nos introduzir, quer nos levar, dando esse reino como herança, como galardão, como recompensa, como estímulo, como um presente para nós, porque nós, no tempo em que vivemos aqui, desenvolvemos a nossa salvação. Crescemos, amadurecemos. Foi a parte da lavoura que amadureceu mais cedo, não sei se os irmãos conseguem entender. Entendeu? Aí nós temos o reino como recompensa. Aqui, ó. Aqui, ó. O milênio aqui, ó. E onde é que você encontra essa profecia sobre o milênio? Aqui, ó. Você vai lá em Apocalipse, você vai em Hebreus aqui, ó. Tudo isso aqui está falando sobre o reino milenar, ó. Ó, o milênio, ó. O milênio. E, ó, Mateus 25, 31, 34 também o Senhor falou desse reino que está preparado dentro do mundo, né? Amém? E só que acontece o seguinte, antes da introdução desse reino, aqui, ó, perto do término da igreja, aqui da era da igreja, existe aqui, ó, como nós fizemos uma linha imaginária aqui, ó, o fim da lei, para o início da era da igreja, aqui eu vou fazer uma linha imaginária, aqui, ó, existe aqui, ó, entre o início da era do reino com o fim da era da igreja, existe o que nós vamos entrar dentro desse assunto, o arrebatamento. A palavra arrebatamento significa retirada forçada, né? Aí eu segundo o que o Senhor Jesus falou em Apocalipse 3:10, né? A igreja em Filadélfia. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, eu também. Vamos ler lá, irmão. Da grande provação sobre a terra. Vai vir sobre a terra. Aleluia. Glória a Deus que vai vir sobre a terra. Oh, Senhor Jesus. E vai vir, irmãos. E pode pegar nós. Não é porque nós temos uma visão, entendeu? Se nós não aplicarmos tudo aquilo que nós ganhamos de Deus no nosso viver. Não viver a realidade do reino hoje, né? Então o Senhor falou assim, ó, no versículo 10, ó, Apocalipse 3:10. 3:10, né? Qualquer irmão pode ler, se quiser ler, irmão. Quer ler, irmão André? Lê, irmão. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Essa tradução foi atualizada, corrigida. Essa atualizada aqui fala assim, porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Então existe uma promessa do Senhor que na hora da provação, como ali está escrito tentação, quer dizer, para que vinha provar os que habitam sobre a terra, que é a grande tribulação que está por vir, o Senhor disse assim, eu te guardo, pode ficar tranquilo que você vai ter um escape. E esse escape é por meio do arrebatamento, irmãos. Porque a maior parte do povo de Deus vai ser arrebatado lá o soar da 7ª trombeta, pertinho do fim da grande tribulação. Então mostra que boa parte, maior parte do povo de Deus vai passar pela grande tribulação. Voltar de novo àquela tua pergunta. Quantos, claro que isso aí não cabe a nós julgarmos, né? Mas quantos vencedores tem dentro de Lages? Aí volta lá, né? Dos poucos chamados, né? Dos poucos escolhidos. Poucos chamados, poucos escolhidos, né? Vencedores são as estrelas que brilham, que estão na mão do sumo sacerdote. Apocalipse capítulo 1 fala que os candeeiros, os candelabros, que são as igrejas, Jesus anda no meio delas como sumo sacerdote e tem na sua mão direita as 7 estrelas que brilham. O que é 7 estrelas que brilham? Cada candeeiro simboliza ali uma igreja numa determinada localidade. Por exemplo, a igreja em Lages constituída de todos os cristãos, né? Então, mostrando que em cada cidade existe aqueles cristãos que sobressaem na questão de andar na luz. Eles são as estrelas que brilham. São cristãos que brilham porque eles vão a fundo, eles buscam o Senhor, eles vivem a realidade do reino.
Então eles começam automaticamente a brilhar. Não é alguém que se... Não, eu sou... É até a mesma questão do anjo, o anjo da igreja, né? Quem é o anjo da igreja? Como a igreja ela é singular, mas na questão do vocábulo ela é singular, mas na prática ela é um coletivo de todos. O anjo também. O anjo está no singular, mas é o coletivo. Então o anjo nada mais é que aquele que se torna um mensageiro por estar na luz. Por ele estar na luz, automaticamente ele se torna um mensageiro, um anjo. A palavra anjo significa mensageiro. O Senhor falou no Evangelho de Mateus, não estou lembrando do capítulo, o Senhor disse assim, que muitos, sem saber, receberam anjos em suas casas. Mas o que era? Seria um anjo lá, um anjo? Não, não é um mensageiro. Mas as pessoas sequer sabiam que aquela pessoa era um mensageiro de Deus. Porque rejeitaram totalmente o Evangelho, né? Eles não tinham essa pessoa como um enviado de Deus, né? Então rejeitaram o anjo do Senhor, né? Então, como eu estava falando aqui, irmão, então antes de o Senhor dar início nesse período aqui, ó, da era do reino, existe essa questão do arrebatamento. E nós podemos fazer parte desse arrebatamento precoce. Esse é um arrebatamento que vai dar início antes da grande provação. Então, irmão, nós temos total condições, porque nós vimos isso, então de buscarmos isso. Tá? Depende de mim, depende de nós. Depende de cada um que quiser pagar o preço. Por quê? O que acontece? Porque nós já temos dentro de nós, quer ver, irmão? Segundo Pedro, por favor. Vou ler os versículos ali, irmão, que vai tirar muita dúvida. Senhor Jesus. Vamos ver o que segundo Pedro fala aqui. Louvado seja o Senhor. Segundo Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 11. Eu vou ler nessa tradução que aqui é atualizada, mas a minha Bíblia aqui está surrada, mas eu não troco por nenhuma que seja corrigida, porque isso aqui é uma palavra mais explicativa, mais de acordo com o original mesmo, sabe? Grego, hebraico, aramaico, né? Assim, uma palavra mais, né? Mais próximo dos escritos originais. 2 Pedro, 1 e o versículo 13 a 11. Quer ver? Segunda epístola de Pedro, 3, capítulo 1,